Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Agora Angela e Emma notaram uma atmosfera normal ao redor. Os soldados olharam para Alexander com total respeito. O rei que antes era motivo de piada para todos em Chambord agora parecia um super-ídolo pelo qual todo soldado sacrificaria a própria vida. Esse nível de respeito e orientação dos soldados geralmente era direcionado apenas a Lampard. Salve, Rei Alexander! Viva o Rei Alexander! Face sentiu ótimo na frente de Angela. Ele deu aos soldados ao redor um olhar que só eles entenderiam. Os soldados riram e foram muito cooperativos, todos levantaram os braços e gritaram. Salve, Rei Alexander! Anteriormente, todo soldado sentiu que Alexander era um monte de merda comparado à sua noiva Angela, que era um diamante brilhante. Eles sentiram pena de Angela e acreditaram que Alexander não era bom o suficiente para ela. No entanto, eles agora sentiam que, um monte de merda, Alexander era o único em Chambord digno deste diamante. Para Angela e Emma, elas nunca encontraram tal atmosfera quando Alexander estava presente. O que aconteceu? As duas garotas inteligentes não conseguiam entender. Neste momento, Minha Majestade, Percy quase não conseguiu. Brooke, o segundo comandante dos guardas do rei, correu em direção a Faye. Embora soubesse que o rei Alexander não era um médico nem mesmo um padre da igreja, ele ainda tinha uma pequena quantidade de esperança em Faye por causa de sua atuação incrível hoje. Ele esperava que Faye ainda estivesse escondendo alguns segredos sob suas mangas. Deus, por favor, dê-nos mais um milagre. Só mais um milagre do rei Alexander. Percy. O homem de cabelos brancos que arriscou sua vida para destruir as duas escadas de cerco apareceu na mente de Faye. Aquele homem era um verdadeiro guerreiro, sem dúvida sobre isso, não apenas por sua força, mas também por sua mentalidade e disposição para sacrificar sua vida por algo que ele estimava. Brooke, cuide de Angela e Emma para mim, eu vou dar uma olhada. Faye deu uma tapinha na mão de Angela e disse apaixonadamente a ela para ter cuidado. Então, ele olhou para Emma e falou com as sobrancelhas para mostrar sua nova influência sobre os soldados, incluindo os comandantes para ela. Finalmente, um soldado conduziu em direção à instalação de cura. Faye. Emma não conseguiu suportar a provocação de Faye. Ela encarou as costas de Faye amargamente enquanto ele correu para longe. Então ela se virou e disse fofamente. Tio Brooke. O que aconteceu? Alexander parece. Essa era a mesma pergunta que Angela, que estava corando por causa do comportamento sedutor de Faye, queria saber uma resposta. Brooke sorriu enquanto contava o que havia acontecido no momento crítico da batalha quando Faye chegou. Como segundo comandante dos guardas do rei, Brooke tratava essas duas garotas como suas próprias filhas. Na verdade, quase todos os cidadãos de Chambord gostavam dessas duas garotas gentis e maduras. Todos sentiam injustiça em relação a Angela, a pobre garota que foi forçada a se casar com esse rei retardado. Mas agora, todos que testemunharam ou participaram da batalha acreditavam que apenas Alexander era o par certo para Angela. Depois de ouvir a história inteira, Angela e Emma ficaram chocadas. Nosso Alexander retardado é realmente o herói da história? Emma tinha suas dúvidas. No centro de cura de Chambord. Quando Faye entrou, ele ficou chocado. Este lugar não é uma instalação de cura, é? Parece um chiqueiro. Faye pensou consigo mesmo. Um cheiro frio, úmido e mofado enchia este lugar aparentemente abandonado. Não havia nenhuma porta para bloquear o vento e a chuva. As janelas estavam bloqueadas por pedras, poeira e lama estavam por toda a parte. Havia apenas um pouco de feno no chão, enquanto centenas de soldados gravemente feridos choravam e gemiam. 4 ou 5 médicos vestidos com túnicas pretas e brancas andavam entre esses soldados. Definitivamente, havia uma escassez de mãos, pois esses médicos corriam por aí, cobertos de suor. Vossa Majestade chegou! Gritou o soldado que liderava a Faye. Isso chamou a atenção de todos da unidade, exceto daqueles que ainda estavam em coma ou que haviam desmaiado. A bravura e o poder do rei Alexander se espalharam por toda a instalação pelos soldados feridos que foram enviados para cá depois que Faye chegou ao campo de batalha. Muitos soldados estavam imaginando as cenas de batalha emocionantes e másculas. Claro, alguns soldados que não viram Faye no campo de batalha ficaram um pouco céticos. Eles queriam ver o rei que se transformou de um retardado em um herói pessoalmente. Depois de ver o rei Alexander chegar, os soldados ficaram realmente animados. Alguns soldados ignoraram os ferimentos em seus corpos. Eles lutaram para se sentar e ver o rei,
quebrando as crostas que tinham acabado de se formar em seus ferimentos. Os que lutaram ao lado de Fei todos aplaudiram. Salve, Rei Alexander! Fei agradeceu ao soldado que o levou até a instalação e rapidamente tentou confortar os soldados que estavam com dificuldade para se sentar. Ele não sabia o que dizer. Este definitivamente não era o lugar certo para exibir seu status real. Depois de ver muitos rostos jovens, maduros e velhos, suas feridas assustadoras, o sangue de seus corpos encharcando o solo abaixo deles, algo disparou o coração de Fei. O legado do glorioso herói da Terra pareciam ser revividos pelas pessoas à sua frente. Tecnicamente falando, esses soldados foram feridos por protegê-lo, alguns deles ficariam incapacitados para sempre. Como uma pessoa da Terra, Fei não se convenceria a aceitar esse fato. Se possível, ele desejaria ter lutado a batalha desde o início ao lado desses soldados. Os humanos pareciam sempre se contradizer, e Fei era um excelente exemplo. Ele era um covarde e tinha muito medo da morte, mas naquele momento, ele desejava lutar e batalhar. Talvez ele tenha sido afetado pela violência e sangue sem fim no mundo de Diablo, ou pode ter sido seus instintos animais sendo acionados pela pressão do inimigo. Meus guerreiros, vocês protegeram Chambord e merecem a glória que conquistamos hoje. Embora Fei se considerasse um falador, ele realmente não sabia o que dizer naquele momento. Quando ele se curvou para todos os soldados na unidade de cura, essa frase saiu de repente. Este mundo era similar às sociedades feudais europeias medievais sob classes e hierarquias rígidas. Um rei se curvando a um soldado de classe inferior era algo inédito, nem mesmo um rei retardado. Às vezes, as emoções humanas eram simples. Muitos soldados foram tocados pelo arco de Fei. Alguns soldados que estavam reclamando e rancorosos como resultado de suas novas deficiências sentiram que valia a pena naquele momento. Depois que Fei consolou a maioria dos soldados feridos, ele chegou na frente de Pierce. Ele entrou em coma. O inimigo deixou um pouco de sua energia dentro do corpo de Pierce quando seu ombro foi perfurado pelo florete. A energia danificou o corpo de Pierce e chocou seus órgãos internos. O sangue estava fluindo da área ferida sem parar. Um jovem médico estava lutando ao lado tentando pará-lo, mas não foi eficaz. Fei agora teve a chance de observar o tratamento do médico em detalhes. Ele estava realmente desapontado. Os médicos em Chambord não tinham os feitiços mágicos de cura que Fei havia imaginado. Eles só podiam realizar primeiros socorros simples, incluindo limpeza de áreas feridas e aplicação de remédios de cura. A eficácia desses tratamentos era muito limitada. A vida e a morte dos soldados feridos dependiam de seus próprios atributos físicos e da gravidade de seus ferimentos. Se tivessem sorte, poderiam permanecer vivos, se não, então eles não poderiam fazer nada além de morrer. Para os soldados gravemente feridos que não tinham chance de sobrevivência, havia uma maneira de eles serem eutanasiados, usando um martelo pequeno, mas mortal, para pregar uma agulha no ponto fraco na parte de trás de suas cabeças. Eles seriam mortos instantaneamente, sem sentir nenhuma dor. Para ferimentos como o de Pierce, a eutanásia seria realizada. Entretanto, após considerar que Pierce era um dos homens mais fortes de Chambord, o fato de ter destruído 2 escadas de cerco durante a batalha e o conselho do segundo comandante Brook, ele ainda não foi sacrificado. Como ele está? Fei perguntou ao médico, esperando receber boas notícias. Sinto muito, Majestade. Tentamos o nosso melhor, mas seus órgãos internos ficaram amassados e quase foram rasgados. Nem mesmo os sacerdotes de alta classe da Santa Igreja podem fazer nada a respeito. Sacerdotes? Essa palavra chamou a atenção de Fei, mas agora não era o momento certo para fazer perguntas sobre isso. Fei tinha que encontrar uma solução para esse problema. 2 outros médicos se aproximaram e se curvaram para Fei, um deles segurava uma bandeja de madeira. Um pequeno martelo e uma agulha de aparência bizarra foram colocados na bandeja, eram as ferramentas para a eutanásia. Pierce era a última pessoa gravemente ferida na unidade. Embora ele tenha desmaiado, todos podiam ver que seu corpo ainda estava sentindo muita dor. Esses ferimentos podem não ter sido capazes de matá-lo imediatamente, mas o sangue de seus ferimentos e boca estava fluindo como água saindo de uma garrafa. Um médico de aparência mais velha levantou Pierce do chão. O outro médico colocou o prego na parte de trás da cabeça de Pierce e levantou o martelo com o outro braço. Espere! Fei teve que impedir as ações dos médicos. Ele simplesmente não podia deixar um guerreiro de verdade morrer assim. Guerreiros de verdade mereciam morrer no campo de batalha. Uma morte como essa traria vergonha para um homem como Pierce. Além disso, Fei não queria deixar Pierce morrer.
Mas como posso salvá-lo? Fei teve que pensar rápido. Neste momento, como se Percy sentisse a tensão na sala, ele acordou. Ele viu o rei Alexander parado na sua frente, assim como os médicos. Eventualmente, seus olhos finalmente se concentraram no martelo. Um sorriso brilhou em seu rosto. É a minha vez agora? Vá em frente. Percy não disse nada a Fei. Ele desmaiou antes que Fei surpreendesse a todos, então ele não sabia que o rei retardado era agora oficialmente o herói de Chambord. O médico levantou o martelo novamente. Espere. Fei parou de novo. Ele olhou para Percy entrando e saindo da consciência, e então uma ideia passou pela sua mente. Percy, eu sei como te salvar, mas você pode ter que suportar uma tonelada de dor. Ele disse. Você? Ah. Rei Alexander, essa piada não é engraçada. Se você se importa com seus soldados, então, por favor, reserve um pouco de pão para minha pobre filha Louise. Embora Percy não estivesse totalmente consciente, ele não confiava nem um pouco no rei diante dele. Confiar nas palavras de um retardado? Você acha que eu sou um retardado também? Só quando ele falou de sua filha é que Fei viu as preocupações num homem que nem tinha medo da espada do inimigo. O quê? Você tem medo da dor? Fei abaixou o corpo e zombou de Percy. Ele fez isso de propósito. Funcionou como um encanto. Percy caiu facilmente nessa. O homem temperado ficou furioso. Como um leão cuja companheira foi tomada, Percy lutou para se sentar, fazendo com que todos os seus ferimentos sangrassem mais uma vez. Eu tenho medo da dor? Fei estava assustado. Esse homem realmente tinha um forte senso de orgulho. Fei não queria irritar Percy muito ou ele literalmente morreria de sangramento. Então suporte se não tem medo da dor. Faça isso pela sua filha. Ele disse isso a Percy antes de deixar a unidade de cura. Assim que ele saiu da instalação, Brooke chegou com Angela e Emma. As bochechas de Angela e Emma estavam realmente vermelhas. Elas encararam Fei quando o viram. Elas ainda não conseguiam acreditar no que tinham ouvido. Vossa Majestade, Percy. Brooke perguntou com esperança. Pode haver uma maneira de salvá-lo. Fei não tinha muita certeza sobre sua ideia. Só posso tentar o meu melhor. Se eu tiver sorte, Percy não morrerá. Ótimo! A resposta de Fei foi além das expectativas de Brooke. Como comandante dos guardas do rei, Brooke tinha visto muitas mortes e ferimentos. Ele sabia exatamente quão graves eram os ferimentos de Percy, a morte era quase garantida. Ele só perguntou ao rei devido ao desespero, mas não esperava que o rei realmente tivesse uma cura. Oh Brooke, mais uma coisa. Por que a instalação de cura é tão ruim? Não temos um lugar melhor para nossos guerreiros ficarem. Fei estava muito insatisfeito com essa chamada instalação de cura. Essa pergunta pegou Brooke desprevenido. Ele queria dizer algo, mas se conteve. Emma respirou fundo atrás de Brooke, ela não estava acostumada a toda essa corrida. Após ouvir a pergunta de Fei, ela não se conteve nem um pouco, ela disse sarcasticamente. Isso tudo não é obra sua? Se não fosse por Sua Majestade ouvir as palavras daquele Gil e vender todos os itens valiosos nas instalações de cura para se divertir, expulsar todos os médicos e até mesmo tirar todas as janelas, a instalação de cura não estaria assim. Fei não sabia o que dizer. Eu realmente era um retardado e um idiota naquela época. Ele pensou consigo mesmo. Existem outros lugares maiores que sejam mais adequados para manter todos os soldados feridos? Fei perguntou a Brooke sem dizer nada a Emma. A igreja em Chambord, assim como a mansão do ministro-chefe Barzeu são adequadas, mas... Brooke hesitou enquanto continuava falando. Mas o quê? Fei estava curioso. Brooke não sabia como responder à pergunta. Os 2 lugares que o tio Brooke mencionou têm espaço suficiente para esses soldados, mas Alexander, você não pode movê-los para lá. Angela, que estava quieta antes, explicou pacientemente. Os sacerdotes deixaram o castelo de Chambord e a igreja foi trancada. Não temos autoridade para usá-la, ou seremos severamente punidos pela igreja sagrada. Não há império neste continente Azeroth que ousem ir contra as regras e ordens da igreja sagrada. A mansão do ministro-chefe Barzeu não é muito conveniente agora. A explicação foi bem vaga. Fei ainda não entendeu tudo completamente.
Embora ele tivesse herdado as memórias anteriores de Alexander, sua compreensão deste mundo ainda era mínima. Ele viu que Ângela estava muito séria e queria provocá-la um pouco. A Santa Igreja é tão poderosa assim? Nem mesmo um rei pode ordená-los. Emma, de cabelos loiros, começou a objetar Fei novamente. Quando os sacerdotes no castelo estavam saindo, até mesmo os inimigos que cercavam nosso castelo não ousaram pará-los, eles tiveram que deixá-los sair respeitosamente. O que você acha do poder da Igreja Sagrada agora? Até mesmo os impérios de nível 9 mais poderosos não ousam ir contra a Igreja Sagrada tão descaradamente. Fei riu nervosamente e não se estressou mais com essa questão. Seu conhecimento sobre o continente era muito pequeno. Se ele continuasse fazendo perguntas estúpidas, os outros poderiam ter ficado desconfiados dele. Ele rapidamente desviou a atenção das 3 pessoas daquele assunto. Tudo bem então, há algum outro lugar além da igreja e da mansão do ministro-chefe Barzil? Brooke balançou a cabeça. Ângela e Emma fizeram o mesmo. Elas também não tiveram nenhuma boa ideia. Depois de ver isso, Fei esfregou o queixo. Ele estava considerando a mansão de Barzil. O filho de Barzil, Gil, tentou me matar. Se ele era assim, seu pai provavelmente não é alguém brilhante também. Forçar esse tipo de pessoa a compartilhar suas propriedades usando sua autoridade como rei não faria Fei sentir nenhuma culpa. Neste momento, Eu conheço outro lugar. Emma gritou de repente. Qual lugar? Enquanto Emma olhava para Fei, um sorriso travesso cobria seu rosto. A metade da frente do palácio de Sua Majestade. Há espaço suficiente para todos os soldados. Hahaha, depende se você estiver disposto ou não fizer isso. Os olhos de Fei brilharam. Ótima ideia! É isso! Brooke, vá em frente e organize os soldados restantes. Certifique-se de que você consegue mover todos os soldados feridos para a metade da frente do meu palácio. Além disso, notifique todos os médicos. Não importa quão graves sejam os ferimentos, diga a eles para tentarem o melhor para manter a vida dos soldados feridos. Eu cuido do resto. Brooke ficou chocado. Majestade, você não pode. Por que não? Fei riu. Eles sangraram por mim e pelo reino de Chambord, então por que não posso fornecer a eles um lugar melhor para ficar e serem tratados? Emma ficou atordoada. Ela apresentou essa solução não para resolver o problema, mas para confrontar Fei infantilmente. Ela não esperava que Fei a ouvisse. Ei, Alexander. Você tem certeza disso? Era inédito que um rei oferecesse seu palácio como um centro de cura para os soldados feridos. Fei esfregou propositalmente a cabeça de Emma e bagunçou o cabelo. Claro, obrigado pela sugestão, garota. Você é o garoto aqui. Ângela não disse uma palavra. Ela simplesmente sorriu enquanto observava Fei e Emma brincando uma com o outro. Seu humor estava feliz sem precedentes. Há quanto tempo ela não ficou tão feliz? Ângela não sabia a resposta para essa pergunta. O jeito que ela olhou para Fei estava ficando cada vez mais brilhante. Os soldados feridos foram rapidamente transferidos para a metade da frente do palácio do rei. Comida, água, cobertores de lã e roupas foram distribuídos a todos eles sob a liderança de Ângela e Emma. Fei também generosamente doou uma parte de seu tesouro e riqueza para motivar os soldados. Neste momento terrível, a moral tinha que estar alta. Além do encorajamento espiritual e motivação, ele também tinha alguns benefícios materiais. Como um aluno que tinha feito cursos de psicologia antes, ele sabia o que tinha que fazer. A ação de Fei manteve ainda mais o respeito dos soldados. Os gritos de "Salve, Rei Alexander!" ressoaram por todo o castelo de Chambord mais uma vez. Alguns soldados feridos foram tocados e começaram a chorar e juraram dedicar suas vidas a seguir os comandos do Rei Alexander. Neste mundo onde as vidas dos plebeus eram basicamente inúteis, era bem fácil ganhar o apoio do povo. Depois de organizar os soldados feridos, Fei entregou o controle ao guru militar Brooke para planejar tarefas como proteger e guardar o muro defensivo e colocar mais barreiras. Ele retornou para o fundo do palácio e ordenou que ninguém entrasse em seu quarto. Ele tinha que verificar seus ferimentos. Felizmente, eles não eram muito graves. Sua primeira batalha não foi ruim. Ele não se machucou nem um pouco quando lutou contra os 2 guerreiros de 1 estrela. Só quando ele estava tentando enfrentar o guerreiro de 3 estrelas Landes é que ele se machucou. Ele foi de cabeça a cabeça com o golpe do sol explosivo e só vomitou um pouco de sangue. O ferimento mais grave foi quando o ombro de Fei foi perfurado pela espada de Landes.
A energia de fogo de Landis entrou no corpo de Faye através da espada e chocou seus órgãos internos, um ferimento semelhante ao de Pierce. Faye arriscou quando deixou Landis perfurá-lo intencionalmente. Ele trouxe a força e as habilidades do bárbaro para este mundo, pensando que a defesa e armadura do bárbaro provavelmente também foram trazidas para este mundo. Isso minimizaria o dano de Landis. Na verdade, ele ganhou a aposta. A energia de um guerreiro de 3 estrelas deveria ter sido capaz de quebrar os órgãos de Faye em pedaços, mas devido à armadura e defesa doentias do bárbaro, os órgãos foram apenas eletrocutados. Não houve efeitos mortais. Claro, Faye tinha que fazer isso. Naquela situação, Faye não conseguia pensar em outra maneira de derrotar Landis temporariamente, exceto enganando. Se Faye não tivesse forçado Landis a sair da muralha defensiva, ele já teria se tornado apenas mais uma alma sob a espada de Landis. Não era que Faye não tivesse medo da morte. Era só que ele tinha muito medo da morte, então ele teve que arriscar tudo o que tinha. Depois de verificar seus ferimentos, Faye começou a fazer algo muito importante. Ele sentou na cama e tentou entrar no mundo de Diablo. Se ele quisesse salvar as vidas de seus soldados, ele teria que entrar no mundo de Diablo mais uma vez. A ideia de Faye era simples. Se ele conseguiu trazer as habilidades e atributos do personagem do mundo de Diablo para a vida real, então ele provavelmente conseguiria trazer os itens e poções para o mundo real. Se ele pudesse trazer as poções de cura, que poderiam literalmente curar toda a saúde de um personagem moribundo no mundo de Diablo, para o mundo real, então as vidas de Pierce e de todos os outros soldados poderiam ser salvas. Depois de pensar nisso, Faye mal podia esperar para entrar no mundo de Diablo. Ele meditou na cama. Concentrou-se enquanto tentava lembrar como entrou no mundo de Diablo pela primeira vez. Tentou se comunicar com a voz estranha dentro de sua cabeça. O resultado surpreendeu Faye. Houve uma resposta rápida. Jogador Faye buscando aprovação para entrar no mundo de Diablo. Escaneamento de alma válido. Tempo de jogo verificando. Tempo restante excedente. Pedido aprovado. Contagem regressiva, 3, 2, 1. Entre. A voz fria, porém misteriosa, falou. Faye teve o prazer de viajar pelo portal estelar novamente, pois sentiu-se tonto e uma onda estranha percorreu seu corpo. A cena diante de Faye o surpreendeu. Ele lembrou que ainda estava no covil do mal em Pântano Sangrento. Ele esperava ser enviado de volta para o mesmo lugar, mas definitivamente não era o caso. Ele não estava no covil do mal, nem no acampamento das mercenárias. Não estava nem no mundo de Diablo. Ele estava em frente a uma tela projetada em 3D. Na tela, havia 7 personagens jogáveis: Amazona, Assassina, Bárbara, Druida, Necromante, Paladina e Feiticeira. Eles estavam todos parados em frente a uma fogueira. Cada personagem era real, Faye podia até ouvi-los respirando. Parecia que havia 7 pessoas paradas na frente de Faye. Essa é a tela de seleção do jogo? Por que estou aqui? Poderia. Enquanto Faye pensava, ele viu um botão abaixo da tela, criar um novo personagem. Faye ficou surpreso no início, ele não conseguiu controlar sua ação. Criar um novo personagem? Isso significa que eu poderia jogar com outras classes e trazer suas habilidades para o mundo real. Uma porta imaginária se abriu na frente de Faye. Ele poderia ver seu futuro brilhante. Havia inúmeras oportunidades. Se ele fosse um personagem de nível 99 no modo de jogo inferno, mais difícil, e fosse capaz de usar essas habilidades no mundo real, quão poderoso ele poderia se tornar? Tudo o que ele poderia pensar eram nas possibilidades. Centenas de habilidades de todas as 7 classes definitivamente criariam uma grande tempestade no mundo real, e ninguém seria capaz de derrotá-lo. Isso é loucura. Faye não consegue se conter. Ele tinha que tentar ter certeza. Ele pensou sobre isso e decidiu se tornar um mago chique dessa vez. Instantaneamente, uma linda mulher representando a classe feiticeira deu um passo à frente. Ela acenou sua poderosa varinha e um raio desceu do céu, então ela se curvou para Faye. A parte inferior da tela mudou para confirmar seleção. Faye pressionou sim. A tela começou a desaparecer e sua visão ficou turva. Era o sinal de entrada no mundo de Diablo. De repente, Faye pensou em uma pergunta séria. A feiticeira era uma personagem feminina. Quando eu me tornar uma feiticeira, não vou me tornar uma mulher, certo? Eu me tornaria. O sistema Diablo não deu muito tempo para Faye se arrepender de sua escolha. Logo depois de um segundo, tudo na frente de Faye havia mudado.
Fei sentiu a gravidade zero novamente ao viajar pelo túnel do tempo. Sua visão ficou turva por um segundo. A próxima coisa que ele descobriu foi que ele tinha aparecido no acampamento das mercenárias e estava no local onde novos jogadores iriam aparecer. O céu ainda estava escuro e a chuva continuava caindo. O acampamento das mercenárias estava completamente silencioso. Fei descobriu que quando ele mudou de classe para feiticeira, tudo voltou ao zero, parecia que ele havia reiniciado o jogo. Ele foi até a alta sacerdotisa Cara para receber a missão Covil do Mal, e a mulher inteligente tratou Fei como um estranho enquanto ela dava a missão. Depois que ele escolheu a missão, ele voltou para o lugar onde apareceu. De repente, ele se lembrou de algo. Ele olhou para baixo de suas calças e esperou que pudesse tocar em algo com sua mão. Depois de um breve momento. Ei, ok. Então eu não me tornei uma mulher. Teria sido muito cruel. Fei ficou muito feliz. Embora a classe feiticeira tenha sido feita para ser uma mulher no mundo de Diablo, a aparência de seu personagem foi baseada em Alexander no mundo real. Houve algumas pequenas mudanças, mas pareciam semelhantes ao bárbaro Fei. Ele estava usando uma túnica cinza grosseira e uma varinha de galho de árvore de 2 metros de comprimento. Esses 2 itens foram dados a Fei quando ele foi gerado, eles eram bem baratos e sem poder. Rapidamente, o NPC Varril veio de novo e começou a falar. Saudações, estranho. Não estou surpreso em vir. Com sua experiência anterior, Fei o ignorou e foi embora. Nesse ponto, Fei tinha certeza de que sua hipótese estava correta. Ele poderia escolher todas as classes do mundo de Diablo, mas só saberia se conseguiria ou não trazer suas habilidades para o mundo real depois de sair do mundo do jogo. Depois de provar suas hipóteses, ele decidiu sair do modo de personagem feiticeira. Não era que ele não quisesse ser um mago, mas era melhor concentrar todos os seus recursos em uma classe por enquanto. Chambord estava sob uma ameaça real. Ele decidiu focar seu tempo em aumentar o nível do Bárbaro Fei para que ele pudesse ser mais útil na próxima batalha. Enquanto ele pensava em sair do modo, ele foi automaticamente transferido para a tela de seleção de personagens 3D sem precisar pressionar nenhum botão. Droga! Eu posso controlar tudo agora só de pensar neles? Ele pensou ao escolher o personagem bárbaro nível 5 e sua visão ficou turva novamente, junto com a sensação de gravidade zero. Ele havia entrado no mundo de Diablo novamente como um bárbaro nível 5. Isso é legal! Pensou Fei. Ele poderia simplesmente pensar no que queria fazer e não haveria necessidade de apertar botões. O lugar onde ele apareceu foi o Covil do Mal. Depois que ele matou todos os monstros na toca e completou a missão, ele usou um pergaminho do portal da cidade antes de ser expulso do mundo de Diablo. O oval azul brilhante ainda estava zumbindo na frente dele quando ele reentrou neste mundo. Ainda havia alguns itens no chão. Fei verificou seu armazenamento de itens. Todos os itens valiosos foram pegos por ele e os itens no chão eram praticamente inúteis. Ele entrou no portal azul e apareceu no acampamento das mercenárias. O tempo escuro e chuvoso havia parado, e a luz do sol brilhava sobre o acampamento das mercenárias. Embora o céu ainda estivesse um pouco escuro e sombrio, assim como os céus poluídos da terra faziam as pessoas se sentirem deprimidas, o ar fresco e limpo iluminou a mente de Fei. Fei foi diretamente até a sacerdotisa Cara. O mesmo diálogo do jogo original ocorreu e Fei foi premiado com um novo ponto de habilidade. Fei colocou esse ponto em maestria em armas sem pensar. Não houve tempo suficiente para Fei distribuir os pontos igualmente entre todas as habilidades. Maestria em armas permitiu que ele derrotasse os guerreiros de nível estrela com técnicas de machado divinas, então aumentar o nível dessa habilidade melhoraria significativamente sua eficácia em combate. Depois que ele fez isso, ele começou a incomodar a Cara. Honorável sacerdotisa Cara, tenho algumas perguntas. Eu sei o que você quer perguntar, jovem viajante. Esta líder espiritual do acampamento das mercenárias parecia ter visto através de Fei. Ela sorriu. Estou disposta a responder suas perguntas, mas você tem que saber, no acampamento das mercenárias, tudo tem um preço, então a chave é, você tem algo que me interesse? Droga, essa mulher é direta. Fei ficou surpreso com a honestidade brutal de Akara. Ele pensou que a alta sacerdotisa não se comoveria com nada. Quem sabia que, como líder espiritual do acampamento das mercenárias, ela pediria subornos diretamente. Fei sentiu que seu respeito por essa mulher havia afundado. Ok, moedas de ouro podem ser usadas como preço? Fei perguntou. Sim. O sorriso no rosto de Akara se iluminou ainda mais.
Cada resposta custará 2.000 moedas de ouro. Claro, algumas respostas custarão mais com base na pergunta. Você pode não ter condições de pagar por elas neste momento. Fei ficou animado que Akara concordou em responder sua pergunta. No entanto, quando ele checou seu armazenamento de itens, ele ficou realmente desapontado. Ele só tinha 1.100 moedas de ouro. Ele não podia pagar nenhuma resposta. Ele tinha que inventar alguma coisa. Fei sentiu vontade de xingar. Droga, Akara. 2.000 moedas de ouro por resposta? Por que você não vai roubar um banco? Parece que tenho que vender meus itens. Espera, itens. Fei viu os 2 itens mágicos azuis. Se moedas de ouro podem ser usadas para comprar uma resposta, então itens provavelmente também podem ser usados, certo? Embora ele estivesse reclamando do preço das respostas, ele não demonstrou nada disso em seu rosto. Ele se virou para Akara e perguntou respeitosamente. Honorável sacerdotisa Akara, eu não tenho moedas de ouro suficientes. Esses 2 itens podem ser usados como substitutos? Ele trouxe a varinha sombria e o dardo. Os olhos de Akara brilharam. Itens mágicos? Sim, eles podem ser usados como substitutos. Já faz um tempo desde que itens dessa qualidade apareceram no acampamento das mercenárias. Jovem viajante, esta varinha sombria ardente e esta dardo atleta valem 8.000 moedas de ouro. Posso responder 4 das suas perguntas. Akara era uma alta sacerdotisa e tinha a habilidade de identificar itens sem usar pergaminhos de identificação, então ela podia chamar os nomes dos itens escaneando-os com os próprios olhos. Quando ela estava identificando os itens, ela parecia muito séria e fez sentir uma pitada de sacralidade nela. Além do manto roxo de freira que ela estava usando, ela era totalmente diferente da mercadora traiçoeira que Fei tinha em mente. Só 8.000 moedas de ouro? Isso é muito pouco! Fei gritou exageradamente. Na verdade, ele não sabia o preço certo para esses 2 itens mágicos. Por causa da má impressão de Fei sobre Akara, ele sentiu que o preço que Akara falou era menor do que o padrão. Honorável sacerdotisa Akara, não é certo para um líder espiritual como você falar de moedas de ouro o tempo todo. Que tal isso? Vamos trocar esses 2 itens por 5 respostas. Se eu conseguir mais itens como esses no futuro, eu os levarei para você também. Akara foi derrotado pela falta de vergonha do viajante. Ele falou das moedas de ouro como se fossem imundas por um lado, mas aumentou o valor de seus itens em 2.000 por outro. Ela pensou na sugestão de Fei e aceitou. Muitos anos se passaram e o homem na frente dela era o único viajante que podia entrar no acampamento das mercenárias, e ele foi o primeiro a sobreviver no pântano sangrento. Embora houvesse algumas mulheres vilãs habilidosas, elas mal conseguiam proteger o acampamento. Não havia como sobreviverem no pântano sangrento e trazerem de volta todos esses itens valiosos. Além disso, Akara sentiu que, com o passar do tempo, o poder de Diablo estava corroendo a energia deste mundo cada vez mais rápido. Ela tinha muitos planos importantes que este jovem viajante precisava completar. Obrigado por sua generosidade, honorável sacerdotisa Akara. Minha primeira pergunta é, como vim a este mundo? Jovem viajante. Akara olhou para Fei estranhamente e falou. Não sei de onde você veio, mas pude sentir que você não é deste mundo. No entanto, tenho certeza de que sua chegada foi um decreto de Deus. Este mundo precisa de você. O quê? Decreto de Deus? Esta é sua resposta? Fei não sabia como responder. Sim, está é a resposta. Akara assentiu seriamente. Fei quase desmaiou. Ele ficou indignado. Decreto de Deus? Essa besteira é pior do que não ter uma resposta. Fei era fascinado pela ciência quando estava na Terra e não acreditava em fantasmas ou deuses. A resposta de Akara para ele era completamente ridícula. No entanto, Fei não poderia fazer nada sobre isso. Ele estava lidando com o líder do acampamento das mercenárias. Ele teve que suportar sua raiva. Rapidamente ele surgiu com a segunda pergunta. Então, para a segunda pergunta, se eu for morto pelos monstros no pântano, serei revivido? Essa era a pergunta mais importante para Fei. Havia uma lista de missões no mundo de Diablo. Ela só ficaria mais difícil conforme ele subisse de nível. Ele teria que enfrentar todos os demônios poderosos do inferno um dia, e a morte provavelmente seria iminente. Então, antes que sua morte realmente acontecesse, ele teve que ter certeza de que seria o mesmo que no jogo original, onde os personagens reviveram após suas mortes.
A cara olhou para Fei estranhamente novamente. Jovem, tenho que admitir que você sabe muito mais sobre esse mundo do que eu esperava. É verdade que há muito tempo, os viajantes e guerreiros revivem após suas mortes pela redenção dos deuses. A cara diminuiu o ritmo enquanto falava. Mas muito tempo passou. O poder de Diablo está corrompendo este mundo a cada segundo. Já faz quase 60 anos desde que um viajante pisou no acampamento das mercenárias, então, a resposta para essa pergunta é: eu não sei. Fei ficou chocado. Você não sabe? Isso conta como uma resposta. Sim, porque eu lhe contei tudo o que sei. Havia fogo queimando nos olhos de Fei, fumaça saindo de sua boca e vapor saindo de seu nariz. Que merda! Essa sacerdotisa não está brincando comigo, está? Fei ficou furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele teve que tolerar. Fei tentou se segurar e espremeu a terceira pergunta para fora de sua boca. Eu quero saber se posso trazer itens deste mundo para o meu mundo. Você sabe o que eu quero dizer, certo? Honorável sacerdotisa Cara. Fei estava pronto. Se a Cara dissesse algo como: é decreto de Deus ou eu não sei, Fei literalmente daria um soco em a Cara. Consequências? Dane-se. Fei pensou. Ele não se importava com as consequências de lutar com o líder do acampamento das mercenárias. Felizmente, a resposta de Akara não foi nada disso. Jovem viajante, você tem que memorizar esta regra: neste mundo, tudo tem um preço. Se você tiver e estiver disposto a negociar itens que até os deuses invejam, você pode obter tudo o que quiser. Então você quer dizer que se eu puder pagar por isso, posso levar para o meu mundo, certo? Jovem, essa é sua quarta pergunta? Sua maldita mulher, você é tão barata. Fei xingou em sua mente. Embora estivesse irritado, ele pareceu respeitoso com a Cara. Ele balançou a cabeça. Não, claro que não. Fei estava honestamente assustado com a ganância de Akara. Ele rapidamente fez sua quarta pergunta. Por que fui obrigado a deixar este mundo depois de algumas horas? O que é essa voz dentro da minha cabeça? Essa é a direção de Deus. Minha criança, quando sua força mental for forte o suficiente, você poderá ficar neste mundo para sempre. Mas agora, obviamente não é o caso. Com sua força mental atual, você só pode ficar neste mundo por 4 horas. Força mental. Então essa é a chave. Fei agora entendia. Depois que Fei obteve uma resposta, ele se virou e caminhou rapidamente. Ele estava com medo de fazer coisas inexplicáveis com a Cara. Quem disse que NPCs eram idiotas e que seu único propósito era acelerar a trama do jogo? Fei confiou demais nesse conceito e sofreu uma grande perda ao negociar com a Cara. Jovem viajante, você ainda tem uma última chance de fazer uma pergunta. A Cara se regozijou. Vou guardar minha última pergunta por enquanto. Eu irei perguntar a você quando tiver uma pergunta que vale 2.000 ouro. Parece que tenho que ter mais cuidado ao lidar com NPCs neste mundo, ou eles vão me sugar até secar como um vampiro. Droga, eles são mais assustadores do que os monstros do pântano. Depois de conversar com a Cara, Fei decidiu aumentar o nível de seu personagem. O castelo de Chambord estava sob sério perigo, então ele teve que aumentar seu poder imediatamente. Mesmo que ele não pudesse defender o castelo, ele ainda poderia proteger as pessoas que estavam perto dele. A maneira mais rápida de subir de nível não era matar monstros sem parar para ganhar experiência, mas sim completar várias missões. A experiência que ele poderia ganhar com isso era muito mais eficiente, então antes de Fei deixar o acampamento das mercenárias, ele foi até Caixa, a líder militar no acampamento. Dela, Fei recebeu sua segunda missão, Cemitério da Irmã. Fei tinha que matar o corvo de sangue que vivia lá. Como líder militar no acampamento, Caixa tinha muitas mulheres mercenárias bem treinadas sob seu comando. No jogo original, quando os jogadores completavam a missão, eles ganhavam a confiança desta líder militar e ela dava a eles um mercenário para lutar ao lado dos jogadores. Eu me pergunto se essas mulheres mercenárias são tão bonitas quanto as do jogo original. O que de Fei despencou quando ele pensou em garotas. Ele tentou espiar as tendas atrás de Caixa onde as mulheres mercenárias viviam. Risadas leves e nítidas vinham das tendas e isso disparou a curiosidade de Fei. No entanto, as malditas cortinas nas tendas bloquearam a visão de Fei e ele não viu nada. Fei teve que deixá-las para trás e saiu do acampamento das mercenárias. Corvo de Sangue era uma traidora do acampamento das mercenárias e uma mercenária corrompida. Ela vivia em um cemitério na planície fria.
Ela não era apenas uma chefe forte, mas também havia uma tonelada de monstros que a protegiam. Quando Fei deixou o acampamento e viajou para o Pântano Sangrento, ele matou vários monstros. Após cerca de 2 horas de viagem, ele finalmente entrou na planície fria sob a chuva pesada. Naquele momento, Fei tinha evoluído seu personagem bárbaro para o nível 7. Como muitos RPGs, você precisava de mais experiência e tempo para evoluir conforme seu nível subia. Fei levou menos de 3 horas para ir do nível 0 ao nível 5, mas levou mais de 2 horas para ele evoluir do nível 5 para o nível 7. Assim como seu nome, a planície fria era muito mais fria que o Pântano Sangrento. Era como ir do Brasil diretamente para o Polo Norte. Os monstros também eram mais fortes. Exceto pelo xamã caído e vampiro, que eram os monstros comuns, havia um novo tipo de monstro, ladino corrupto. Eles eram basicamente ladrões que absorveram a energia da morte do inferno e se tornaram malignos. Eles usaram lanças e espadas para atacar Fei quando viram aparecer na planície fria. Eles correram em direção a Fei em grupos. Quando morria, ele gritava e chamava mais ladinos corruptos para aparecer. Não havia como Fei evitá-los, então ele se recompôs e lutou para escapar. Depois de 1 hora, Fei finalmente chegou ao cemitério onde a Corvo de Sangue vivia. Faltava 1 hora até que ele atingisse seu limite de 4 horas por dia no mundo de Diablo. Havia tempo suficiente para Fei completar a missão antes de ser expulso deste mundo. Mas antes disso, Fei verificou seu status e decidiu fazer uma coisa, voltar ao acampamento para consertar suas armas e armaduras, assim como comprar algumas poções. As batalhas na planície fria tinham desgastado os itens de Fei. A durabilidade e eficácia de seus itens diminuíram muito. Se ele quisesse lutar contra o chefe da planície fria Corvo de Sangue daquele jeito, era melhor ele cutucar a bunda de um tigre com um pedaço de pau, seria uma maneira mais fácil de morrer. Fei abriu seu armazenamento de itens e usou um pergaminho do portal da cidade. Fei entrou quando o portal oval azul brilhante apareceu. Após o zumbido, Fei foi teletransportado de volta para o acampamento das mercenárias. Nas memórias de Fei do jogo original, havia uma mulher chamada Charcy, uma ferreira NPC que vendia e consertava armas e armaduras. Fei checou seu minimapa e encontrou Charcy a algumas tendas de distância. Ela era uma jovem mulher que parecia ter cerca de 18 anos. Embora Charcy fosse bonita, ela não tinha a aparência de uma mulher delicada e frágil, provavelmente porque ela era uma ferreira. Ela parecia valente, mas não parecia feliz. Parecia que havia algo a incomodando. Ela não ficou surpresa com a chegada de Fei. Depois que Fei falou com ela, seu machado e armadura foram consertados ao custo de 20 moedas de ouro. Fei também vendeu os itens que não precisava dos monstros para Charcy. Ele descobriu que, pelos mesmos itens, ele conseguiu mais moedas de ouro por eles de Charcy do que de Akara. Aquela sacerdotisa não é um bom ovo. O ressentimento de Fei em relação a Akara cresceu ainda mais. Ele jurou que nunca mais venderia seus itens para Akara. Charcy não parecia querer conversar, então Fei agradeceu educadamente e voltou para a planície fria para lutar contra a chefe Corvo de Sangue. Não havia muito tempo restante. Depois de 50 minutos, um grito feminino triste perturbou as planícies silenciosas. Fei estava ferido por todo o corpo. Após a tensa batalha com Corvo de Sangue, um dos mais fortes bandidos malignos, ela finalmente morreu sob o machado de Fei. Fei descaradamente arrastou a luta. Ele fugiu da chefe quando sua saúde estava baixa e lutou contra ela depois que ele usou poções de saúde. Embora tenha sido sorrateiro, não havia outra maneira de Fei vencer a luta. Corvo de Sangue era muito poderosa. Depois que Corvo de Sangue morreu, vários raios saíram de seu corpo. Eles rapidamente ocuparam todo o cemitério como se fosse o fim do mundo. No entanto, Fei não foi ferido pelo raio. Parecia que o propósito do raio não era causar dano. Depois de um tempo, o relâmpago desapareceu. Uma cena estranha apareceu, acima do cadáver de Corvo de Sangue, uma figura feminina ilusória, como um anjo, se ergueu no céu. Ela parecia uma mulher mercenária. Deve ter sido a pobre alma dessa mulher antes de ela ter caído. Fei pensou. Minhas ações devem tê-la salvado. Depois de um segundo de seriedade, ele rapidamente examinou o cadáver. Teoricamente, depois de matar chefes como Corvo de Sangue, itens mágicos seriam recompensados. Exatamente como Fei esperava, luzes azuis piscaram sob o cadáver. Fim dos capítulos do 14 ao 18. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!